Sou Keila Rodrigues, cursista da especialização em Arte e Educação Intermediática Digital, Polo Aparecida de Goiânia, pela UFG. Assim que iniciei os estudos para formular esta reflexão, percebi que seria de grande valia enveredar pelos caminhos das obras freirianas, conhecendo melhor a dimensão do seu trabalho e sua contribuição para a história da pedagogia. Ao realizar as leituras de duas grandiosas obras intituladas Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, confesso que fiquei deslumbrada com a riqueza de ideias defendidas por esse ilustre educador. Inicio o pensamento de Freire com a percepção da escola ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo, ou seja, conscientizar o aluno de sua responsabilidade ética, do respeito à individualidade, à dignidade, à autonomia, ao diferente, fazer com que utilize sua curiosidade, seu espírito investidor e sua criatividade a seu favor e da sociedade. Que ele entenda que tem o direito de refletir, de expor suas opiniões, seus anseios, convicções com o intuito de se libertar. Em sua obra, Educação como Prática da Liberdade, destaca a importância da valorização da cultura do aluno, que é a chave para esse processo da conscientização. Freire ressalta a urgência da alfabetização e da conscientização das massas nesse país em que os analfabetos constituem a metade da população e são a maioria dos pauperizados por um sistema social marcado pela desigualdade e pela opressão. Preocupado com esse número, adotou um método inovador e alfabetizou 300 angicanos em 45 dias, trabalhando com um repertório rico em significados, não utilizando de cartilhas, mas dando ênfase na inserção do adulto iletrado no seu contexto social e político. Abrindo um parênteses nessa análise, me vem à cabeça a discussão que houve tempos atrás sobre a retirada das disciplinas de filosofia e sociologia da grade obrigatória, como também de artes, ser estudada junto com a literatura. Será que o receio era formar cidadãos mais conscientes? Sim, porque o olhar se educa e se cultiva, e essas disciplinas levam-nos a uma reflexão crítica sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Acredito que para muitos não seria vantajoso. Essas disciplinas são a base do raciocínio e da consciência humana que tanto fazem falta à sociedade. E ele desenvolve a ideia de um modelo dialógico para criticar o ensino tradicional. Cita a educação bancária, onde os professores se comportam como meros bancários, depositam no outro aquilo que tem. Só se transmite conhecimentos, não há mudanças de hábitos, comportamentos, considerando sempre a realidade do educador. Ou seja, o professor fala, o aluno escuta, mas é o professor que decide. Diferente desse ensino tido como tradicional, para Freire ensinar e criar as possibilidades para a produção ou construção do conhecimento, onde os educandos são portadores de um saber. Se existe um diálogo, uma troca de experiências, uma valorização da cultura do outro, há a possibilidade de produzir aulas excelentes. O professor deve valorizar o conhecimento cultural dos seus alunos, respeitar os seus saberes, pois em sala de aula os dois aprendem juntos, um aprende com o outro, e para que esse aprendizado seja mútuo, é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, garantindo a todos a possibilidade de se expressar. Cita a questão dos temas geradores, afirmando que pode-se trabalhar em conjunto com as palavras. Esses temas vão além da sala de aula, pois envolvem a comunidade escolar e a família. Finalizando, Paulo Freire propõe uma educação que valorize e respeite as diferenças culturais, os saberes e as experiências de vida dos sujeitos, considerando que compreender a realidade do oprimido, refletida nas diversas formas de produção cultural, linguagem, arte, música, leva a uma compreensão melhor da expressão. E o que tudo isso tem a ver hoje com a arte e a cultura? Acredito que essa aproximação entre estudiosos, pesquisadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, artistas estão se intensificando cada vez mais com o intuito de criar e compartilhar suas bases teóricas e mostrar que o diálogo e a prática é possível e enriquece muito o conhecimento. Observando as novas linguagens, os movimentos e as técnicas que são criados como performance, isso está levando em consideração muitas questões culturais, políticas e sociais em todo o mundo, ultrapassando muitas vezes os limites dos costumes, hábitos e tradições. E fazendo uma citação de seus pensamentos, concluo que precisamos contribuir para criar a escola que é a aventura, que marcha, que não tem medo do risco. Por isso que recuso o imobilismo, a escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. Nós estamos em constante aprendizado. Obrigado.